Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professor Marcelo. Espero que vocês estejam bem, na graça de Deus. Bem, aula passada, nós falamos um pouco mais sobre handball, né? Falamos sobre as técnicas defensivas, né? Como marcar, se deslocar na posição, a movimentação dos braços, né? Constante. E por último falamos sobre a obstrução do adversário, né? Então, hoje o nosso tema ainda é curto, né? Para nós podemos juntando as informações e depois no total ser administrado um conteúdo completo em relação ao handball. Então, hoje nós iremos falar sobre o sistema de marcação no handball. Todo e qualquer esporte, né, de invasão, como o futebol, futsal, handball, nós temos um sistema tanto de ataque quanto de defesa, né, ofensivo. Então nós iremos falar um pouco do sistema defensivo, né, e falar sobre a marcação no handball. Inicialmente nós iremos falar sobre o sistema de marcação individual, ok? Então eu vou colocar, vou lendo para vocês e vou comentando. Peço que vocês prestem atenção e depois eu mando para vocês em PDF o que nós estamos estudando nesse momento. Não esqueçam de anotar as perguntas que vocês possam ter, as dúvidas que vocês podem ter em relação a essa matéria, e aí no dia da nossa aula presencial nós comentaremos em relação a esse assunto, ok? Então vamos lá, sistema de marcação individual. A defesa individual ela deve ser utilizada por aqueles que estão começando a jogar. Ponto. Vamos parar por aí. Por que, professor? Simplesmente para você adquirir mais habilidade, desenvolver a habilidade de defender. Porque, como eu falei na aula passada, esse jogo, para você ganhar, tem que fazer o gol, beleza? Mas quanto menos gol você tomar, melhor é. Se a sua defesa for melhor do que o ataque, pelo menos no empate você sai bem ali, né? É até uma coisa meio contraditória. Se nós temos que fazer gol para vencer, porque eu vou me preocupar somente com a defesa. O problema é que alguns atletas e alguns técnicos esquecem dessa parte da defesa. Por isso é tão importante que aquele que esteja iniciando essa modalidade esportiva, ela comece treinando bastante a parte defensiva desse jogo. Continuando, nesse tipo de defesa, a habilidade de cada defensor é fundamental, pois ele é diretamente responsável por um atacante. Ponto. Vamos parar aí. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando você está na defesa junto com o seu grupo, você estará defendendo e estará frente a frente com um atacante. Cada jogador da defesa estará defendendo, como a gente fala no futebol, homem a homem, ou se for no feminino, mulher a mulher, frente a frente, face a face, e ali protegendo a meta do seu time. Você vai estar de cara com esse atacante. Então você é responsável para não deixar que esse atacante dê um passe para o colega do time dele, ou que ele tenta fazer um arremesso para a sua meta. No caso nós chamamos de baliza ou gol, né? Tenta fazer o gol, né? Então você é responsável. O atleta na defesa individual, ele é responsável por defender e ficar de frente com o atacante. Ah, professor, e como isso funciona? Quem determina isso? Na posição em que você se encontra, se você for um ponta ou se você for um armador ou um pivô, isso que vai direcionar você a quem você vai estar
tentando ali atrapalhar e não deixar que ele ultrapasse para poder fazer o gol deles, né? E assim conseguir uma vitória possível, né? Continuando, caso este defensor, esse que está frente a frente, ele falhe, a equipe deverá dar a cobertura necessária fazendo uma troca de marcação. Ponto, vamos parar aí. Você está lá, de frente para o seu adversário. Acontece que o seu adversário ele faz uma finta, te engana, passa por você. O que vai acontecer? Automaticamente outro marcador da sua equipe tentará obstruir a passagem dele. Ah, professor, mas e o outro? E quem ele estava marcando? Vai ficar sozinho? Não. Vai ter uma troca ligeira de marcação para que ninguém fique sozinho. Aquele que foi ultrapassado lá na frente, ele já vai marcar quem está do outro lado na frente. Eu vou mostrar uma figura já já para vocês e aí vocês vão entender um pouco melhor sobre isso daí, tudo bem? Vamos continuar. Esta situação ou condições, ela favorece que cada defensor não fique limitado à sua ação individual de simplesmente marcar um dos atacantes. Mas professor, o senhor falou que vai estar frente a frente, face to face, homem a homem ou mulher a mulher? Sim, é uma obrigatoriedade que você tem de marcar. E se for individual, aquela pessoa que esteja na frente da sua posição. Caso haja uma falha nessa marcação, automaticamente vai ter aquela troca, né, de marcação e o outro marcador vai fazer a cobertura da sua situação, do seu erro. Simplesmente nesta situação que vai acontecer essa troca. Por quê? Para que não fique defasado a sua defesa. O jogador ele tem que ter uma visão periférica, uma visão que vai abranger toda a quadra, para que você possa estar fazendo essa cobertura da melhor forma, fazendo o quê? As trocas da cobertura quando ela sempre for necessário. Então o jogador ele tem que estar bem atento. Ele está frente a frente ali com o atacante, né, marcando o atacante, e quando acontece uma falha, então ele vai fazer a cobertura e troca. Essa cobertura é uma troca ligeira de jogadores de defesa, né, para que seu time não fique em mar lençóis, né? Vamos lá. Temos duas figuras. Nós estamos falando sobre o sistema individual. Então vamos falar da figura 1. Vou colocar a caneta aqui para vocês verem. Dessa figura 1 aqui, tudo bem? A 2 não, que é um outro tipo de sistema, e logo à frente eu vou falar sobre ele. Não nessa aula, tudo bem? Então, se vocês verem, nós temos aqui a equipe que está com o uniforme preto, marcando a equipe que está com o uniforme branco, que são esses camaradas aqui. Se vocês repararem, tá cada um de frente para o outro. Até esse mesmo que está muito próximo aqui do goleiro, ele está de frente para o camarada, ok? Então vamos apontar aqui. Esse camarada do time branco é o atacante. Esse que está com a blusa preta, ele vai falhar. Esse da blusa branca, né, do uniforme branco, ele vai avançar para cá. Esse camarada aqui está marcando ele, mas só que ele está observando aqui também. É uma visão periférica. O que ele vai fazer? Ele vai vir para cá para tentar defender desse atacante aqui. Ah, professor, mas aquele dali ficou sozinho. Mas esse camarada que está aqui vai para lá, esse vai para lá, esse vai para cá. E esse que deixou ser ultrapassado, vem marcar aqui. É uma troca dinâmica, rápida. Como eu falei para vocês, quem vai definir isso daí é o técnico. Ele que vai falar como, e ele vai treinar como o atleta tem que se comportar nesse momento. Não tem uma fórmula mágica, não. Cada treinador tem um estilo de defesa, mas sempre será dessa forma, ok? Continuando então.
Então, vamos falar quando está na defesa, o que o jogador deve fazer ou como ele deve se comportar. Aí eu fiz alguns apontamentos. O primeiro eu coloquei ali, sempre se manter entre a baliza e o adversário. Lembrando que a baliza é onde que o goleiro, né, defende, né, que é a meta. Então ele sempre tem que estar na frente desse camarada para não deixar ele jogar, né? Eu botei uma figura aqui embaixo, acho que dá para vocês verem. Um camaradinho aqui, ele está entre a baliza e o camarada, ok? Que é o adversário dele, o número 4 ali. Continuando, procurar atrapalhar os movimentos adversário do que está com a posse da bola, mas sem cometer faltas desnecessárias. Não pode agarrar, empurrar ou segurar o adversário. É o que eu falei na última aula para vocês, a movimentação constante do braço, né? Para não deixar o seu adversário lançar a bola, fazer um arremesso ou fazer um passe pro amigo do time dele mesmo, beleza? Continuando, acompanhar atentamente todas as jogadas da equipe atacante. Nunca deve perder a bola de vista. Por que, professor? Esse jogo é muito dinâmico. Vocês têm que observar a bola, não o jogador, porque o jogador ele vai estar se movimentando constantemente. Aonde que a bola for, seus olhos têm que ir atrás. Parece até uma coisa irônica, né? Mas vocês têm que estar observando. Beleza? Vamos continuar então, turma. Fazer a marcação tão mais próximo do atacante quanto mais próximo estiver ele da área do goleiro. Não pode deixar espaço, porque se torna um alvo muito fácil o seu time. Então, quanto mais o atacante estiver próximo à sua área, próximo ao goleiro, você tem que estar coladinho com ele ali, protegendo, sem fazer nenhum tipo de falta, sem empurrar, sem puxar, para que não agrave a situação contra o seu time, ok? E sim, procurar sempre levar os atacantes para laterais da quadra, né? Porque isso dificulta o espaço, né, da movimentação desses atacantes. Está preparado para iniciar rapidamente o contra-ataque, né? Assim você consegue neutralizar o ataque do time adversário. Como assim? Você está recebendo ataque, teve a posse da bola, recuperou a bola, então o mais rápido possível você tem que contra-atacar, neutralizando aquele ataque que foi tentado e foi frustrado, né? Assim você vai estar fazendo um ótimo jogo e, se possível, marcando, né, o gol e levando a sua equipe a vencer a partida. Ok? Espero que vocês possam ter compreendido. Chegamos mais ao fim de uma aula. Bem, ela é curta, mas objetiva. Eu espero que vocês possam ter assimilado. Vou mandar para vocês em PDF, ok? Vou fazer uma recapitulação aqui bem ligeira com vocês, para vocês terem gravar um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, nós falamos então do nosso sistema individual, né? Que é o camarada, ele parte para a defesa, ele fica homem a homem de frente com um dos atacantes, e você vai defender o seu time utilizando na marcação individual. Caso você falhe, a sua equipe ela vai estar bem esperta e ela vai fazer uma cobertura, né, dessa falha, para que seu time não fique em uma situação ruim com -1. Essa cobertura simplesmente são uma trocas de marcação rápida. Isso aí já treinada pela equipe, né? O técnico faz esse tipo de treinamento. Fica mais a caráter do treinamento em que o técnico passa para a equipe. Então, nessa situação, mesmo que esteja marcando individualmente, a equipe ela tem que ter uma
observação periférica, quer dizer, assistir e ver a quadra por inteiro, as jogadas por inteiro, até uma falha mesmo do seu companheiro, e você fazer essa relocação de marcação para que o seu time não fique em mais lençóis, como eu falei para vocês, ok? Então aí eu marquei aqui para vocês na figura 1, né? Aquela situação em que o atacante ultrapassa o defensor e a cobertura, ok? Alguns apontamentos, né? Manter-se sempre bem próximo do jogador adversário, ter uma movimentação constante dos braços, né? Para atrapalhar sempre a marcação, não fazer falta, né? Procurar sempre levar os seus adversários para laterais, para que não possa ter uma boa ou melhor espaço, né, para se movimentar, e tentar resgatar a bola e fazer um contra-ataque rápido para que você possa neutralizar a equipe adversária, ok? Então, acredito que vocês tenham compreendido. Anotem alguma dúvida e na aula presencial nós iremos conversar também sobre esse assunto, ok? Então, beijo no coração, até a próxima aula.